The calculus was the result of a long train of mathematical thought, developed slowly, and with great difficulty, by very many thinkers. Carl B. Boyer. The History of the Calculus and its Conceptual Development. Olá, bem-vindos ao curso de Cálculo Diferencial e Integral 1 do Cursão. Cursão é o nome com que o curso 51 é carinhosamente conhecido dentro da Unicamp. Esse curso é a porta de entrada para os cursos de Matemática, Matemática Aplicada e Física. Eu sou o professor Jaime e sou responsável pela turma A. Pois bem, como vocês podem ver aqui, pela data, nós estamos em 2020, ano da pandemia do coronavírus. E o motivo de ser desses vídeos é justamente uma tentativa de mitigar os vários problemas causados por ele e pela impossibilidade de termos aulas presenciais. Como dizem por aí, quando a vida te dá um limão, tente fazer uma limonada. E é isso que eu vou tentar fazer. Eu já dou aula faz mais de 25 anos, né? E me sinto plenamente confortável diante de um quadro negro com vários alunos. Agora estou aqui diante dessa situação um tanto quanto inusitada, na frente de uma webcam, um microfone aqui e a tela do computador aqui na frente para eu ver o que vocês estão vendo. E isso é muito estranho, né? E assim como talvez para vocês seja um pouco menos, uma geração já mais acostumada a ver vídeos pelo YouTube, mas para mim não é muito. De qualquer forma, o que eu vou tentar fazer da melhor forma possível é tentar passar um pouco do conteúdo desse curso de cálculo para que, como eu falei, os prejuízos causados não sejam muito grandes, mesmo porque, na altura em que estou gravando esse vídeo, nós não temos ainda ideia de quanto isso possa durar. Pois bem, curso de cálculo, cálculo 1. Existem vários cursos online de cálculo 1. Né? E é só procurar, você vai encontrar, e vai encontrar alguns muito bons. Tá? Então você vai se perguntar, bom, então por que eu estou gravando um vídeo diferente se já tem tantos vídeos bons por aí? Eu creio que, embora o conteúdo do cálculo seja o mesmo, não tenha mudado, é uma das ferramentas mais poderosas que temos para a ciência como linguagem da ciência, ciências exatas e tecnológicas, a abordagem do cálculo, eu creio que ela deva ser um pouco diferente dependendo da audiência. Né? Eu quero dizer o seguinte, se esse fosse um curso voltado para, por exemplo, o curso de engenharia, a preocupação principal é usar o cálculo. Usar como uma ferramenta para obter os seus resultados. Entretanto, para um curso de matemática ou de física, é um pouco diferente. Claro, também precisa do cálculo como ferramenta, mas para essas disciplinas, para essas áreas, para a matemática e a física, o cálculo é um pouco mais. Ele faz parte da própria essência dessas disciplinas. Uma área fundamental da matemática, que é a área de análise, é fruto do cálculo. Em física, o que é a física? O que é a mecânica dos fluidos, se não é cálculo? É uma aplicação que está na própria essência do que fez ser o cálculo. É porque a razão de ter sido criado o cálculo. Então, a abordagem tem que ser, eu acredito, um pouco diferente. Tem que haver uma preocupação, não só de aplicar resultados, de saber quando que você pode aplicar teoremas ou não, das hipóteses dos teoremas, né? Quando você pode fazer isso. Tem que ser mais. A gente tem também que saber como mostrar os teoremas, como provar isso. Isso faz parte do raciocínio abstrato que é inerente a essas duas ciências, a matemática e a física, que, como a maioria sabe muito bem, elas nasceram como a mesma coisa, depois que tomaram um rumo um pouco diferente devido à especialização, assim como existe especialização dentro de cada uma dessas áreas. Enfim,
Em razão disso, em razão dessa, na minha opinião, necessidade de ter uma abordagem um pouco diferente, que eu estou gravando esses vídeos. Pois bem, como reflexo disso, temos o livro a ser adotado ao longo do nosso curso. Este é o livro que iremos adotar ao longo do curso. É Cálculos, de Michael Spivak. Existem excelentes livros no mercado. E mesmo que você não queira ir comprar um livro novo, se você tem, seu pai, seu avô, seu tio, seu irmão mais velho, alguém já estudou cálculo, o mesmo livro que ele usou tem o conteúdo do que a gente vai falar. Entretanto, o que difere um livro do outro, e mais especificamente com relação a esse livro, é a abordagem, a tal abordagem. Então, como eu penso que esse livro reflete bem a abordagem que eu gostaria, que eu acredito que deva ser dado a este curso, justamente por isso, então, que iremos utilizar esse livro, mas iremos utilizá-lo como um guia. Exatamente essa é a ideia. Termos um livro como um guia para o desenvolvimento desta matéria ao longo do semestre. Pois bem, nesse primeiro vídeo, nós vamos fazer uma abordagem, vamos fazer uma introdução, uma introdução histórica ao cálculo. No começo do vídeo, vocês viram uma frase de Carl Boyer falando do quanto foi difícil, como o desenvolvimento do cálculo demorou muito tempo, exigiu muito trabalho de várias pessoas brilhantes. E para isso chegar na forma que hoje conhecemos e vai ser apresentado para vocês. Mas isso, como ele fala, foi uma coisa que durou muito tempo. Tanto tempo que começou aonde? Adivinha? Na Grécia, Claro, Tá. Tanto que começa lá, vem na Grécia, os rudimentos, as preocupações do que aquilo que viria a ser o cálculo começam lá. Então, o que eu gostaria então nesse primeiro vídeo é de fazer essa introdução histórica, resgatando as origens do cálculo lá na Grécia e depois como ele vem, passa por um certo período até chegar finalmente no desenvolvimento com Newton, Leibniz e outros que vêm logo depois, para então dar a forma do cálculo que nós vamos ver. Eu acredito que isso é importante para termos uma boa ideia do que se passou. Eu creio que aprender uma coisa, um assunto, não é simplesmente olhar a parte técnica, mas também ver da onde ele veio e por que ele veio. E esse então é o motivo principal desse primeiro vídeo. Eu vou começar a nossa história com Zenão de Eleia. Zenão era um filósofo, nascido em Eleia, e na época era comum, quer dizer, você distinguir um de outro pela cidade onde a pessoa nasceu. Então existem outros filósofos gregos com o nome Zenão. Tem Zenão de Sício, Zenão de Tarso, Zenão de Rhodes, enfim, e o Zenão de Eleia, que acredita-se, não se tem certeza absoluta, acredita-se que ele nasceu em torno de 490 a.C. e foi falecer em 430 anos antes de Cristo. Qual a importância de Zenão de Eleia para nós? Zenão, ele de certa forma se preocupava com alguns conceitos, dentre os quais o conceito de indivisibilidade, de multiplicidade, continuidade, movimento. E uma forma muito comum de raciocinar na época era através de paradoxos. Então acreditava-se que quando você chegava a um paradoxo havia alguma impossibilidade inerente àquela ideia, a ideia que levou ao tal paradoxo. E ele foi famoso, ele escreveu vários paradoxos, mas tem 4 muito famosos. São esses: o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, que é essa ilustração aí no começo dessa página aí, o paradoxo da dicotomia, da flecha imóvel e do estádio. Todos são essencialmente variações do mesmo tema e que são hoje resolvidos facilmente com o cálculo. Mas, como eu disse, na época, não. Como todos são uma pequena variação da mesma ideia, eu vou comentar apenas o primeiro, o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. E é um paradoxo ligado com a questão da continuidade. Então, qual é a ideia? Você tem Aquiles, vai disputar uma corrida com a tartaruga, e a tartaruga, Aquiles, fala, não, deixa a tartaruga ir na frente, deixa ela sair.
Pois bem, a tartaruga sai, vai andando, e aí uma hora Aquiles resolve ir atrás da tartaruga. Quando Aquiles sai, a tartaruga já está a uma certa distância na frente, ele tem então que, para chegar até a tartaruga, percorrer metade da distância. Pois bem, quando ele chega à metade dessa distância, a tartaruga não está mais lá. Ela andou um pouquinho mais. Então, bom, novamente, para Aquiles então continuar e chegar até a tartaruga, ele tem que percorrer metade dessa nova distância, que cresceu um pouco, mas já não é mais aquela metade que ele tinha, metade mais alguma coisa. E dessa metade mais alguma coisa, Aquiles tem que percorrer para começar mais metade dela. E quando ele chega nessa metade, bom, a tartaruga já andou um pouquinho mais. Então já não sobrou mais metade, sobrou aquela metade mais uma outra coisa. E essa ideia você vai continuando ela indefinidamente, porque se você, cada vez que você chega em uma metade, a tartaruga já anda um pouquinho mais. Não importa quão pequeno seja. Se você tem um contínuo, a ideia do contínuo é, não importa quão pequeno seja a distância entre dois pontos, você sempre consegue encontrar um no meio. Se você tem uma coisa que é contínua, não importa quão próximos estejam dois pontos quaisquer, você consegue encontrar um no meio. E é essa a ideia. Não importa quando você chegou, quão próximo você esteja Aquiles esteja da tartaruga, ainda tem um ponto no meio, ainda tem uma metade para percorrer. E quando ele chega nessa metade, a tartaruga já andou um pouco mais. De modo que ele nunca iria alcançar a tartaruga. Mas como todo mundo sabe que ele alcança a tartaruga, tem alguma coisa de errado nisso. Isso é o paradoxo, né? Esse problema interno dessa linha de raciocínio, né? Esse é o paradoxo, então, de Aquiles e da tartaruga, né? Solução? Bom, como falei, dentro do cálculo, esse é um problema que não é um problema. Isso é facilmente resolvido usando cálculo diferencial integral. Mas qual foi a solução da época? Uma das refutações dos paradoxos de Zenão, e certamente a mais importante, porque foi a que perdurou por muito tempo, é devida a Aristóteles. Aristóteles foi uma figura central da antiguidade, né? No caso de Aristóteles, sabe-se quando ele nasceu e morreu, né, 384 a.C., 322, e foi uma figura notável, que a produção dele foi enorme, e eles têm escritos, como coloco aí, em física, lógica, ética, política, economia, e etc, etc, etc. Né? Ele foi uma figura muito influente, né? Porque, primeiro, ele foi o tutor de Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande dominou boa parte do mundo conhecido. Então, aonde Alexandre o Grande chegou, a influência de Aristóteles também chegou. E também porque as ideias de Aristóteles foram usadas por Ptolomeu para desenvolver seu sistema de universo, no qual a Terra era o centro, né? Era o centro do universo, e você pensava no mundo como esferas celestes, onde você tinha a Lua, depois Marte, Vênus, o Sol, Saturno, Júpiter, e a maior das esferas, né, a grande esfera das estrelas fixas, é onde tinha a influência, onde estava Deus, né? Então, o sistema, a ideia de Aristóteles se encaixava perfeitamente com a concepção de Deus e, portanto, a igreja abraçou Aristóteles firmemente, né? Então, a influência do cara não era pouca, né? E, bom, a solução que ele deu para o paradoxo de Zenão, em particular o do Aquiles e a tartaruga, é que, bom, do mesmo jeito que você estava pegando um intervalo, então cada vez que a tartaruguinha andava um pouco, você tinha um intervalinho cada vez menor. Então você tinha que somar infinitos intervalos pequenos, no fundo era isso, você ia ter que somar uma infinidade de quantidades, intervalos, né? Para Aristóteles isso não existia, porque tinha infinitos reais e potenciais, vamos assim dizer. E você tinha os infinitos que eram do pensamento. Você tinha uma ideia abstrata, mas ela não se realizava. Ela não existia de fato, tá? Então, no fundo, você não poderia ficar dividindo os intervalozinhos lá com a tartaruga quanto você quisesse. Ia chegar uma hora que não dava mais, e aí Aquiles pegava a tartaruga, tá?
essa ideia, como a gente fala, quer dizer, a ideia aristotélica perdurou durante anos e a influência dele foi muito, muito grande. Tá? E só foi terminar mesmo com a Revolução Científica. Né? Agora temos um dos nomes mais notáveis na história da humanidade. Arquimedes. Nasceu cerca de 100 anos depois de Aristóteles, vejam, 287, aproximadamente, acredita-se, né? Em 287 a.C. e tenha falecido em 212 a.C. Arquimedes foi simplesmente, como eu falei, uma das figuras mais importantes de toda a história, certamente o maior da antiguidade. Ele, uma quantidade enorme de grandes influências dele deixou de legado para a humanidade. No caso da física, a lei do empuxo e a lei da alavanca. Né? Empuxo, o famoso eureka, né? E a alavanca, quando você estuda os problemas de estática, você vê o braço de forças e o equilíbrio entre essas forças, você vê o conceito do braço de uma força. Engenharias, várias máquinas e armas, uma das quais eu vou falar daqui a pouco, e certamente foi o maior matemático da antiguidade. Tá? Arquimedes, ele estava, como a gente vai ver agora, ele estava muito à frente do seu tempo, porque foi com Arquimedes que a gente vai começar a ver a ideia, a surgir a ideia do que vai ser, como nós iremos ver na nossa frente, a ideia do que vai ser o conceito de integral. Isso começa no que a gente chama de hoje de método da exaustão. Qual é o problema que o método da exaustão pretende resolver? É o problema de calcular a área do círculo. Bom, na verdade sabia-se já que havia constante o π, o r ao quadrado, então, quer dizer, o problema essencialmente é calcular o valor de π. Então, o método da exaustão pretende fazer isso. E a ideia do método é, tem o círculo, pega um polígono interno, então um polígono inscrito no círculo, um polígono externo circunscrito no círculo, é o que mostra essas figuras aqui, tá? Então, aqui um polígono interno e o polígono externo, e vou fazendo aproximações, tá? Vou colocando cada vez mais polígonos maiores dentro desse círculo. Então, aqui um de 5 lados, um de 6 lados, um de 8 lados, e, bom, como a gente claramente mostra essas figuras, as áreas dos polígonos interno e externo, elas ficam cada vez mais próximas à medida que eu aumento o número de lados do meu polígono. E como, claramente, a área, tá, do círculo ela é maior que a do polígono interno e menor que a do polígono externo, e como a área dos dois polígonos se aproxima cada vez mais uma da outra à medida em que eu vou aumentando o número de lados, a ideia é que quanto mais eu aumento esse número de lados, eu tenho uma estimativa melhor, cada vez melhor, para a área do meu círculo. Vai estar entre esses dois números e, portanto, também, na sequência, uma estimativa do valor de π. E foi isso que Arquimedes fez. Arquimedes tentou, dessa forma, estimar π e o fez com muito sucesso. Veja, Arquimedes ele usou um polígono de 96 lados. Bom, por que 96? Ele primeiro tomou um polígono de 6 lados, depois ele dividiu de forma a dar um de 12, cada um dos lados, né? Vamos pegar aqui, ó, veja, esse de 6 aqui, ó. Tá? Depois ele dividiu cada um desses lados e construiu aqui, dividiu em duas partes para formar cada um desses lados um polígono de 12 lados. Depois do de 12, cada uma das minhas arestas ele dividiu de novo para formar um de 24. Dividiu de novo para dar um de 48. Depois desse aí de novo, dividiu cada uma das arestas para dar um de 96. Ele conhecia a fórmula para achar a área de um polígono de n lados. Então, com isso, ele pôde estimar, tá, a área do polígono interno e do polígono externo. Não era difícil achar, você precisava conhecer aqui o tamanho das arestas de cada um, e aí ele chega nessa expressão aqui por valor de π. Note aqui, ao você fazer essa aproximação na forma decimal aqui, o valor de π obtido dessa forma está entre 3,1408 a 3,1428. Bom, 200 anos antes de Cristo,
Notável, né? Notável. Simplesmente espetacular. Mas Arquimedes era realmente um gênio e não parou por aí. Esta é uma gravura, certamente parte de um livro, mas eu não encontrei a referência ao livro na Wikipedia italiana, que foi onde eu vi essa gravura. Então, nessa gravura, como vocês podem ver, aqui temos uma cidade, né, sendo atacada, né, por navios, e vemos os raios solares refletidos em espelhos aqui, e os raios solares servindo para atacar os navios, de modo a buscar tentar incendiar esses navios. Isso refere-se à seguinte situação histórica: era o Império Romano, Roma, buscando invadir Siracusa. Né? E essa arma aqui foi inventada por Arquimedes. Né? Então a ideia era colocar então espelhos parabólicos virados então de modo a refletir o Sol e então os raios solares. A ideia era então buscar incendiar navios romanos. E tem relatos históricos que em certas situações, em alguns casos, isso foi bem sucedido. Né? Então, bom, para isso o que Arquimedes tinha que fazer? Ele precisava estudar parábolas. Então, vamos às parábolas. Aqui temos uma parábola, essa com cavidade para baixo, e um segmento de reta que corta cruza a parábola. E o problema em questão, chamado de quadratura do segmento da parábola, é calcular a área dessa região amarela aí. Qual foi a ideia de Arquimedes? Ele conhecia a área de um triângulo. Aí ele pensou, bom, vamos tentar aproximar essa área, segmento da parábola aí, por um triângulo. Bom, eu tenho dois pontos naturais, eu tenho esse ponto, o triângulo precisa de 3 vértices, né? Então um aqui, o outro aqui, isso é óbvio, e preciso de um terceiro ponto. A questão é, qual é esse terceiro ponto? Poderia ser este, poderia ser este. A ideia dele é, bom, esse outro ponto tem que estar de alguma forma relacionado com esse segmento de reta. Caso contrário, a escolha seria totalmente arbitrária. Ele não queria uma escolha arbitrária. Queria uma escolha que estivesse associada com esse segmento de reta. De modo que se eu escolher um outro segmento de reta, com essa receita que eu vou pensar em inventar, eu vou naturalmente determinar esse novo ponto. Então, para cada segmento de reta, eu teria uma escolha natural desse terceiro ponto que eu preciso. Né? Então, a ideia dele foi a seguinte: veja, se tem que ser essa reta, eu vou pegar retas paralelas a ela. Né? E veja, aqui, se uma reta cruza o segmento cruza a parábola aqui, eu tenho 2 pontos. Se ela cruza, quer dizer, se ela não cruza, né, se essa reta paralela está aqui, ela não cruza a minha parábola. E aqui ela cruza em 2 pontos, mas tem uma em particular cruzando aqui. Opa, desculpe, é aqui. Tá? Esta aqui que cruza em um ponto. Tá? Esta é chamada reta tangente. Tangente, do latim tangere, que é tocar. Então, essa reta aí toca, tá, a parábola em um ponto. E define, então, aqui um ponto. Um único ponto. Se eu escolho uma outra reta, eu escolho uma outra reta tangente. Então, esse ponto que eu quero a mais, fica naturalmente determinado desse jeito. Tá? É um único ponto aqui. E agora, então, eu tenho aqui o meu triângulo. Tá? Bom, claramente, a área, no caso aí dessa parábola, é maior do que a área do triângulo. Mas, o que podemos fazer? Tá? Arquimedes pensou, não, vamos agora aproximar isso e colocar um novo triângulo nessa história. Tá? Bom, então o que ele fez? Ele precisa, para cá ele tem um ponto, outro ponto, precisa de um terceiro. Aqui um ponto, outro ponto, preciso de um terceiro. A receita é a mesma. Se eu tenho esse segmento de reta aqui, eu traço um paralelo a ele, ou seja, até no cruzo em um ponto, reta tangente, e aqui uma outra reta tangente. Vou ter essas duas retas tangentes aqui, cruzando então
a minha parábola e tocando cada uma delas, a parábola em um ponto. E em cada um desse ponto eu pego um novo triângulo. Bom, eu posso continuar essa brincadeira. Tá? Eu não vou fazer porque já não dá nem para ver aqui o desenho direito, mas nessa regiãozinha amarelinha aqui, aqui, aqui e uma outra aqui, eu vou de novo fazer uma nova aproximação, tomando uma nova reta tangente e a brincadeira continua. Tá? Arquimedes foi capaz de mostrar dessa forma, tá? Somando depois a área desses vários triângulos, que a área do segmento de parábola era 4/3 da área desse triângulo inicial aqui. 4/3 da área desse triângulo rosinha inicial aqui. Tá? Simplesmente fantástico, não é? Tá? Mas você vai falar, bom, e aí? E aí, vejam, essa ideia de Arquimedes, e como a gente vai ver, isso é o princípio, os rudimentos da noção de integral. Essa ideia é tão avançada no tempo, que ele, Arquimedes, já estava prevendo uma coisa que fazemos hoje e fazemos muito. Vamos de volta para o futuro. A ideia de Arquimedes é hoje utilizada fartamente na computação gráfica. Você pega, como a gente está vendo nesse exemplo, aí, nessa ilustração, uma figura, uma face humana e a sua triangulação. Tá? Então, estou aproximando ela por triângulos. Tá? E a gente vê que quanto melhor a aproximação, quanto mais triângulozinhos eu uso, melhor fica a minha aproximação. Tá? E é isso o princípio, a ideia hoje de toda a computação gráfica envolvida nesses filmes que hoje a gente vê, tá? Usando e abusando de computação gráfica. Só para você ter uma ideia, tá? Num caso, por exemplo, extravagante, como foi do filme Avatar, tá? Naquele planeta Pandora, cada uma daquelas folhas, daquelas plantas daquele planeta, tinham milhões de triângulos para modelar o movimento de cada uma delas. Eram milhões. Tá? Justamente por isso, quando você acaba o filme e começa a vir a lista de créditos de quem trabalhou nos efeitos especiais, parece que a lista não vai acabar nunca. Porque é tanta gente que precisa para poder modelar e fazer essa descrição, essa modelagem, né, com triângulos, precisa de tanta coisa que o número de pessoas tem que ser realmente cada vez maior. Mas como a gente vê, Arquimedes, isso é Arquimedes. Tá? Realmente sensacional. Tá? Ele é, sem dúvida, um dos grandes gênios da humanidade e, como a gente falou, já nós vamos ver, essa, no fundo, é a ideia de integral. Nós tomarmos a aproximação, calcular uma área através de áreas de figuras que a gente conhece elementares, menores, e fazer isso para aproximar, né, a área. Então, o primeiro conceito que aparece na ideia da humanidade, do cálculo, é o conceito é a noção de integral. Agora vamos voltar à nossa apresentação histórica. E agora nós voltamos para o começo do século XVI. Ou seja, pulamos um período histórico bem grande onde não aconteceu nada de importante na história da humanidade. Ou seja, foi a Idade Média. Pulando a Idade Média, chegamos agora aqui no século XVI com esse cara aí que é o Copérnico. Né? Então, esse é um quadro de um pintor polonês, Jan Matejka, provavelmente talvez o maior pintor polonês. Então o quadro é o Astrônomo Copérnico ou Conversando com Deus. Né? Então a figura de Copérnico é importantíssima porque é com ele que começa o que a gente pode dizer a revolução científica. E começa justamente com o questionamento do sistema de universo de Ptolomeu, onde a Terra era o centro do universo. Tá? Como a gente sabe muito bem, tá? Copérnico, baseado nos dados que ele tinha, sabia que aquilo não batia. Os dados astronômicos que Copérnico tinha diziam que deveria ser, sim, o centro, a Terra que deveria girar em torno do Sol, não ao contrário. Né? Bom, Copérnico não era bobo. Tá? Ele sabia que a partir do momento que ele falasse isso, que ele publicasse essa ideia, a igreja iria para cima dele. Então Copérnico deixou para publicar o livro dele uma semana antes de morrer. Foi graças a nomes como estes desta lista que o mundo saiu das trevas. Logo após Copérnico, temos aqui Kepler, que
consolidou as ideias de Copérnico através de suas 3 leis do movimento. E destaque total, fundamental aqui para essa figura de Galileu. Né? Galileu foi fundamental, não só no desenvolvimento do método científico moderno, como também dentro do desenvolvimento do cálculo, porque ele e seus discípulos, Cavalieri e Torricelli, poderiam muito bem terem inventado o cálculo diferencial integral. Na verdade, eles estavam muito próximos disso, né? E não conseguiram porque a ideia que eles abraçavam, a ideia do infinitesimal, a ideia da quantidade menor do que qualquer outra quantidade conhecida, mas mesmo assim não nula, é uma ideia que vai contra os princípios aristotélicos. Lembra, Aristóteles refutava justamente a ideia do paradoxo de Zenão, do Aquiles da tartaruga, dizendo que você não podia ficar dividindo cada vez mais um intervalo. E isso era o que Galileu, Torricelli e Cavalieri faziam para calcular áreas das mais diversas figuras geométricas que eles tinham na época. Então eles fizeram muito isso. Só que foram duramente atacados por isso. Foram duramente atacados pelo setor da igreja que dominava a educação à época, que eram os jesuítas, né? Então, o que aconteceu? Após a morte de Galileu em 42 e Cavalieri e Torricelli em 47, basicamente os estudos dentro da Itália ligados a esse assunto morreu, porque ninguém mais teve a bênção, né, da igreja para poder ir nas universidades ou nos liceus, para poder não só lecionar, mas como também poder desenvolver essas ideias. Então, essas ideias na Itália não floresceram mais. Felizmente, coisas foram escritas e os livros foram levados tanto para a Inglaterra como para a Alemanha. E na Inglaterra, eles foram estudados e desenvolvidos também. A ideia, né, que estava ruminando com Galileu, Torricelli e Cavalieri, foram desenvolvidas por Wallis e Barrow. Wallis and Barrow. Barrow foi o Lucasian Professor of Mathematics em Cambridge, né, que foi depois o posto que Newton ocupou depois. Barrow foi professor de Newton e quando se aposentou indicou Newton para sucedê-lo. Tá? E também ele, portanto, foi uma influência direta, assim como Wallis para Newton. E na Alemanha tem o nome, então, de Leibniz, que a gente vai depois falar, cada um em particular. Sobre Galileu, como eu falei, ele merece um destaque à parte. Galileu é o pai do método científico moderno, com base na matemática, para poder expressar de forma objetiva as ideias, de modo que qualquer um, devidamente treinado nela, é capaz de entender as ideias e de passar as ideias adiante. Diz Galileu, como a gente pode ver nesses escritos dele, do livro Id Saggiatore: a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo. E no outro trecho, a filosofia no caso a ciência, né, que se entendia na época, a filosofia é escrita em um grande livro que continuamente está aberto diante dos nossos olhos, o universo. Mas só se pode entender se primeiro se conhecer sua língua e conhecer os caracteres do qual ele é escrito. Ele é escrito em língua matemática e os caracteres são triângulos, círculos e as outras figuras geométricas, sem as quais é impossível entender qualquer palavra. Sem as quais é como vagar por um labirinto escuro. Bom, Galileu é sem dúvida o pai da ciência moderna. Aqui temos sorte do país que pode ter, né, na antiga nota aqui de 2.000 liras, uma figura como a de Galileu, né? E, por uma talvez ironia do destino, Galileu faleceu em 1642, ano em que nasceu Newton. Faleceu Galileu, nasceu Newton, 1642, no dia de Natal. Isaac Newton tem uma história de vida bem interessante. Como eu falei, ele nasceu em 25 de dezembro de 1642, isso segundo o calendário juliano, que era o calendário vigente à época na Inglaterra. Pelo calendário gregoriano, que era
o calendário já adotado em algumas outras partes do mundo à época, ele teria nascido em 3 de janeiro de 1643. Mas como o calendário aonde ele morava era o calendário era o juliano, então eu costumo, em vários outros, a pensar nele como adotar a data de nascimento como a data vigente na Inglaterra à época. Bom, ele escreveu essa principal obra dele, o Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 1687, onde nessa obra ele estabelece as chamadas 3 leis do movimento da física, né? E que a gente conhece, certamente já viram, né? E a lei da atração universal dos corpos, né? E para fazer isso, ele precisa desenvolver toda uma ferramenta matemática, o cálculo diferencial, o cálculo diferencial integral. Então, nesse livro ele introduz os conceitos de fluxões e fluentes, que é o que a gente chama hoje de derivadas e funções, e usa como notação uma coisa que nós vamos fazer mais para frente, a notação para uma derivada, que é esse f' de x. Às vezes ele usava ponto, um f ponto de x, né? É interessante aqui observar que grande parte do trabalho apresentado no Principia foi desenvolvido por Newton em 1666. Em 1666, a peste negra tomou conta da Inglaterra e fechou o Trinity College, que era onde Newton trabalhava. Então Newton teve que voltar para a cidade onde tinha a família dele, a mãe dele namorava lá, e ao voltar lá, bom, a peste, ele não podia sair de casa. O que ele fez? Bom, eu acho que como ele não tinha Netflix, o que ele fez? Desenvolveu o cálculo diferencial integral, 1666. Só que ele demorou para publicar. Ele foi publicar isso em 1687, depois que ele soube que lá na Alemanha um outro cara teve uma ideia muito parecida. Esse outro cara foi Gottfried Leibniz. A ideia parecida no sentido de resultados. As ideias, o que Newton fez e o que Leibniz fez, levavam aos mesmos resultados. Isso quer dizer ideias parecidas, mas as abordagens eram diferentes. Para começar, Newton era o que a gente pode dizer hoje seria um físico e matemático. Leibniz não. Leibniz seria hoje que a gente diria que ele é um matemático e filósofo, né? Então, Leibniz desenvolveu a teoria dele do cálculo baseado numa concepção, numa ideia dele de como é o universo, a natureza, a sua concepção de natureza baseada no que ele chamou de teoria das mônadas, né? E isso fazia parte, então, como eu falei, do sistema filosófico dele. Ele era um filósofo e acabou desenvolvendo, então, uma matemática associada com isso, um cálculo associado com isso. E no cálculo dele tinha as quantidades chamadas de infinitesimais, né? E Leibniz que introduziu essa notação aí que a gente vai ver mais para frente quando estiver associado com o cálculo das diferenciais e essa derivada como uma relação entre diferenciais, né? Mas como ele publicou esse livro dele, Novo Métodos por Maximus e Minimis, em 1684, portanto 3 anos antes de Newton. Bom, historicamente houve uma certa disputa aí, um grande questionamento de quem tem a prioridade da invenção do cálculo, tá? Newton ou Leibniz? Tá? Acredito que há um consenso hoje de que o cálculo tenha sido inventado de forma independente pelos dois, tá? Tanto que a abordagem é totalmente diferente, tá? Não dá para dizer quem teve prioridade. Newton escreveu antes? Aparentemente sim, ele teve a ideia antes, 1664, o ano da peste negra, ali que ele começou a desenvolver. Mas ele não publicou. Então quer dizer, como você garante que ele... Há indícios que ele sim, fez aquilo em 1666, mas publicou em 1687. Leibniz publicou antes. Então, quem publica primeiro, né? Mas a questão, então, da prioridade aqui, parece que hoje há um consenso que não existe. Os dois podem ser tidos como inventores do cálculo, pelo menos na minha opinião, e acho que de muitos outros, como os inventores de forma independente do cálculo diferencial e integral. Na sequência da história da humanidade vem um período brilhante, que é o período do Iluminismo. Aí a ciência floresce, tá? E no caso então específico do nosso cálculo, aqui com Leibniz e Newton aqui, vieram nomes que foram usados para desenvolver
cada vez mais, dá um impulso cada vez maior ao cálculo, né? E dentre destes, eu destaquei aqui um nome, Euler. Tá? Acredito que ele deva ser destacado esse nome, o nome de Euler. E vou falar por quê. Foi por causa de Euler que o cálculo passou a ser visto como um instrumento associado com o estudo de funções. Antes, com Newton, sobretudo com Newton e Leibniz, ele era uma coisa voltada para a geometria. Tá? Você estava preocupado com descrição de curvas, método de tangentes, inclinação de curvas, tá? Mas com Euler ele passou a ser visto como uma teoria das funções, como associado com a teoria de funções. Tá? Então há essa inversão e essa é a visão moderna. É isso que nós vamos ver, o cálculo como parte do estudo da teoria das funções. Tá? E Euler então foi o principal responsável, ele faz essa mudança, né? Coloca as coisas nessa direção. Só que Euler fez muita coisa. Tá? Aqui apenas para citar como ele é classificado, segundo o Wikipedia, ele é classificado como matemático, físico, astrônomo, lógico e engenheiro. Tá? Os trabalhos de Euler, além, claro, do cálculo, você vai ver o nome dele, cálculo de variações, teoria de gráficos, teoria de números, topologia, tá? A quantidade de resultados fundamentais nessas áreas devido a Euler são muito grandes. Tá? E além de, né, já não só na matemática, mas em outras áreas, na mecânica dos fluidos, ótica, astronomia, até em música. Tá? Então, quando você vai ouvir depois, ao longo do seu curso universitário, falar em equação de Euler, ou fórmula de Euler, ou teorema de Euler, você tem que se perguntar qual deles, porque são muitos. Mas Euler tem uma história que eu acho que vale fazer um pequeno parênteses aqui para destacá-la. Aqui, nessa linha do tempo, nós temos algumas datas importantes aqui em cima, em azul, a vida de Euler. Né? Ele nasceu em 1707, faleceu em 1783. E aqui, embaixo, nesses retângulozinhos aqui com esses números, é a produção científica dele. Aí está a quantidade da produção dele, a porcentagem ao longo dos anos da vida dele. A quantidade de produção científica do Euler é tão grande, que ele tem um site só disso, só da produção científica dele, que é esse que está aí. Tá? Esse site aqui tem essa quantidade de obras. Acho que ninguém produziu tanto quanto Euler. Olha então, como eu falei, ele nasceu em 1707. Em 1720 ele entrou na universidade. Depois, em 1727, ele nasceu na Basileia. Estudou lá também. Em 1727 ele se mudou para São Petersburgo, onde financiavam, né, ele podia estar lá e financiavam o trabalho dele. Né? Em 1738, uma tragédia. Ele perdeu a visão em um dos olhos. Em 1741 ele vai para Berlim, tá? E vai trabalhar lá. E em 1766, note que esse ano aqui, tá? Eu já vou falar o que aconteceu, mas note que a partir desse ano nós temos 34, 18, 52%. 52% da produção científica do Euler foi após o ano de 1766. E o que aconteceu nesse ano? Ele perdeu a visão do outro olho. Mais da metade da produção científica do Euler foi feita ele estando cego. Dizem, né, que quando perguntaram para ele, ainda em vida, como que ele conseguia produzir tanto, ele dizia, sim, é melhor, eu não me distraio. Nesta altura do desenvolvimento do cálculo, já temos ele, então, visto como uma teoria de funções. E já temos o primeiro conceito de derivada e o conceito de integral, que esse sim, as noções já estavam lá na Grécia, lembra-se? Então, já tínhamos esses conceitos e o cálculo visto como uma teoria de funções, como parte da teoria das funções. Só que ainda tinha um problema, tá? Que era o tal dos infinitesimais. Os infinitesimais não eram aceitos, pelo motivo, né, claro, que ele não cabia no sistema dos números reais. Como pode você ter uma quantidade, como eu falei, que ela deveria ser menor do que qualquer número e ainda assim diferente de zero? Isso não cabe no sistema dos números reais. Portanto, tinha que se dar um jeito nisso. Fazer uma formalização do cálculo
sem o uso dos tais infinitesimais. E isso se deve a esses dois senhores aí, tá? A Cauchy e a Weierstrass. Tá? Cauchy foi o primeiro a ter a ideia do limite. Então, no livro principal, a principal obra dele, de Cauchy, que foi a Lições do Cálculo Infinitesimal, ele coloca o conceito, ele estabelece o conceito de limite, mas não chega a escrever. Ele tem a ideia, ele fala no conceito, ele escreve, ele fala, mas não o estabelece com uma definição clara. Quem faz isso é esse senhor aqui de cima, tá? Karl Weierstrass. Karl Weierstrass é quem escreve a definição que a gente vai ver mais para frente, usando o limite com os tais épsilons e deltas, a famosa definição dos épsilons e deltas, que muita gente odeia. Então, se você tem que xingar alguém, é esse cara aqui, Weierstrass, que você tem que xingar. Tá? Então, se deve a esses dois senhores. Tá? Então, eles estabelecem a noção de limite que dá a formalização necessária para o cálculo dentro do contexto da teoria das funções. E é assim que se deu, de certa forma, o desenvolvimento da história do cálculo. Só que, agora, na hora de apresentar o cálculo, o que nós fazemos? Nós vamos fazer o contrário da história. Nós fazemos, primeiro, introduzimos o conceito de limite, para daí poder fundamentar a noção de derivada e depois a da integral e a relação entre elas através do tal teorema fundamental do cálculo. Para aqueles interessados em conhecer um pouco mais da história do cálculo, eu recomendo esse livro, tá? Esse livro de capa amarela aí, de Karl Boyer, A História do Cálculo e Seu Desenvolvimento Conceitual. Esse livro tem em português, mas eu não estou certo ainda, eu não tenho certeza se ele ainda está esgotado ou não, eu realmente não sei. Tá? Mas tem essa edição em inglês e o livro é, na minha opinião, muito bom. Eu apenas recomendo que, se você está interessado, primeiro estude um pouco, tá, do cálculo para depois poder apreciar, ler esse livro e poder apreciá-lo. Sem um conhecimento realmente de todas as ferramentas envolvidas, eu acho que você perde muito se já partir lendo esse livro agora. Mas depois que estudar um pouco, a leitura realmente vai ser muito interessante. Como é também muito interessante esse outro livro, Infinite Powers, do Steven Strogatz. Esse livro é muito recente, esse livro é do ano passado. Né? E esse livro mostra o quanto o cálculo foi importante para modelar a nossa vida moderna. O quanto de hoje a gente deve a isso, ao instrumento chamado cálculo diferencial e integral. Tá? Por isso eu recomendo isso. Isso você pode ler hoje, pode pegar, abrir o livro e ler sem problema nenhum. Infelizmente o livro não tem, até hoje pelo menos, quando eu estou aqui falando, não existe versão em português desse livro. Como eu falei, é uma obra muito recente, é uma obra do ano passado. Mas é altamente recomendável a sua leitura, é realmente muito interessante. Tá? Enfim, para encerrar, só vou aqui então traçar mais uma vez o que iremos fazer. Vamos então começar estudando limites, depois derivadas e depois integrais. E para estudar antes limite, nós vamos falar um pouquinho antes sobre funções. E para falar de funções, nós vamos ainda falar antes em números. Afinal, nós vamos trabalhar com funções numéricas. Então nós vamos fazer essa breve revisão nos próximos 2 vídeos do que é números e funções. Depois vamos falar um pouquinho sobre gráficos de funções, que é uma coisa importante. E depois vamos então entrar em limites. Tá? Para depois disso, então, a partir de limites, falar de continuidade, depois de derivada e chegar ao conceito de integral. Só lembrando, então, mais uma vez, vamos seguir ao longo de todos esses vídeos a abordagem do livro do Spivak. É isso.